Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem durante essa pandemia aí, se cuidando bastante. Vamos aí para mais uma aulinha de geografia física. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre recursos hídricos, dando continuidade naquela temática que a gente estava já fazendo, né? Falando sobre os recursos. Porém, aqui na parte dos recursos hídricos, a gente vai retornar um pouquinho, antes de falar necessariamente do que são esses recursos, né, do que necessariamente é esses recursos, a gente precisa entender como que acontece a formação hidrográfica, né? Não basta a gente só saber sobre a questão da água no seu viés comercial, mas também como que acontece, né, a formação de todos os cursos da água, seja superficiais ou subterrâneos. Então a gente vai ter uma retomadinha, uma retomada não, né? Na verdade essa aula vai ser sobre essa formação em específico, né? Como que se dá, como que se forma na superfície terrestre esses tipos de curso d'água, tá? Então, voltando um pouco naquele debate que a gente tinha feito, pensar um pouco em relação ao recurso, se ele é renovável ou não. Será que a água ela é de fato renovável, né? Então tem justamente aquele debate, né? Se você tem uma extração que ela é muito mais rápida do que a capacidade natural de reposição daquele recurso, então a gente não pode considerar como um recurso renovável. No caso da água, a gente vê bastante exemplos disso, principalmente em relação à escassez hídrica, por causa desse consumo excessivo ou também da não preocupação, na verdade, com o manejo, né, dessas áreas. Então, se você tem a degradação ambiental, retirada de matas ciliares, todos esses tipos de degradação, isso vai influenciar também na questão do recurso, principalmente no recurso hídrico, né, que ele necessita ter esse manejo em específico, e é o caso justamente de muitas áreas que a gente vê que isso não é praticado, né, não há uma preocupação necessária com o manejo desse recurso, né. Então vamos pensar um pouco, né? A água no planeta Terra, como a gente sabe, né? Todo mundo fala, a gente aprende lá na escola desde o ensino fundamental que a gente vive no planeta azul, né? O planeta água. Mas será que toda essa água ela é usável de fato, né? Ela pode ser consumida, pode ser extraída, né? Então a gente tem esses números aqui que ele apresenta mais ou menos 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos de água, né? É muita água, muita água, muita água mesmo. Porém, tem esse porém aqui, que a maioria dessa água que a gente encontra no planeta, ela é salgada. Então ela não serve, né, para o consumo humano e também nem o consumo voltado para agropecuária, né? Seja para agricultura ou seja para pecuária, né? São sistemas produtivos que a gente tem aí, né, no Brasil tem principalmente, e que essa água ela não serve. Então, desses 97,5% são água salgada. E o resto, né? O resto, obviamente, é água doce. Porém, desses 2,5% que sobraram, nem toda a água doce, desses 2,5%, são águas doces que são fáceis de extração, né? São fáceis de se conseguir. Então, quase 70% aí dessa água, ela está congelada. Seja ela nas geleiras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, né? Também, ou regiões montanhosas, e ela também está presente em aquíferos, né, águas subterrâneas, congelados e lagos congelados também. Então, quase 70% dessa água ela não é, né, não é extraível, não é utilizável. Então, esse é um problema, né, porque a gente tinha lá 97,5% de água que já não é utilizável pelo fato de ser salgada. Desses 2,5 que sobraram, 70% desses 2,5 é água que não pode ser utilizada. A gente tem quase 30% de água que é água subterrânea, ou seja, ela é uma água que ela é utilizável, porém a dificuldade de extração dela é um pouco maior pelo fato dela ser subterrânea. E a gente tem 0,3 de rios e lagos, e os outros
0,9%, quase 1% aí de outros reservatórios. Eu falei os números aproximados, aqui no slide tem os números exatos, mas é só para facilitar na explicação e para a gente ter uma noção, entender um pouco dessa proporção, né, de entender a água como esse recurso, tá? Aqui tem um gráfico que vai demonstrar, né, justamente essa diferença entre um e outro, tá? Esse slide aqui eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom, como eu faço toda a aula. Então, aqui vai mostrar de maneira gráfica essa diferenciação, né? Para a gente entender essa disponibilidade desse recurso, que é um recurso muito importante, né? A gente precisa entender que existe um ciclo da água, né? Que a gente aprende lá em química, em física. E esse ciclo da água ele é muito importante para a gente entender também como funciona a formação desses cursos d'água dentro da perspectiva da geografia. Então vamos começar aqui. Eu elenquei 3 pontos que eu vi e considero como são pontos essenciais para o nosso entendimento. Tem outros pontos, mas eu considerei esse daqui como os principais, que é a capacidade de renovação da água, ou seja, se você tem um nível de poluente muito grande na água, esse ciclo da água ele vai fazer com que essa água se purifique, né? Ela tem essa tendência de fazer essa purificação dessa água. O transporte de água para regiões diferentes, ou seja, se você tem por exemplo, a influência da Mata Amazônica para o Centro-Oeste, isso é através desse transporte dessa água para diferentes regiões, né, através das massas de ar. A gente vai ver isso na aula de climatologia mais aprofundada. Mas o ciclo da água tem essa capacidade. Tanto é que o regime de chuvas em zonas continentais, né, ou seja, dentro dos continentes, é muito maior do que o regime de chuvas no oceano. Por que isso acontece? Justamente por causa desse transporte. A água do oceano evapora, adentra o continente, e dentro do continente ele chove. Isso é um ciclo infinito, né? Mas já dá para entender um pouco dessa ideia do transporte da água, né? A água que sai, que evapora dos oceanos, ela acaba adentrando aos continentes e chovendo. Quando ela chove dentro dos continentes, ela não vai chover como água salgada que evaporou do oceano. Ela vai passar por esse processo de purificação, que é o primeiro item, e dessa forma, aí ela vai ser, ou ela vai entrar em algum rio ou em algum aquífero e ela vai acabar sendo propícia para o uso, né? E a disponibilidade hídrica para o solo também através das chuvas, que é extremamente importante, como a gente viu nas aulas passadas sobre formação do solo, sobre processos de intemperismo. Tudo isso faz parte, essa questão do clima e da disponibilidade hídrica é extremamente importante para esses processos acontecerem. Então aqui tem um esqueminha, né, ilustrado, para a gente entender um pouco como que acontece, né, esse ciclo. Então, como eu disse, há essa evaporação dos oceanos, né? Essa evaporação dos oceanos, essas massas de ar úmidas, tanto a maioria aqui no Brasil, né, as massas de ar úmidas que vêm do oceano, elas são frias, né? Ela vai acabar adentrando ao território e dessa forma, quando ela entra no território, ela vai ter essa capacidade de precipitação, né? Então ela vai entrar no território e chover. Além da evaporação, existe também outro conceito que é bastante importante, que é a evapotranspiração, né? O que seria essa evapotranspiração? Nem sempre a evaporação da água, né, que alimenta aí o ciclo atmosférico, ele é oriundo de cursos d'água, né? Ele às vezes ele pode ser também oriundo da própria vida, né? Como assim da própria vida? Por exemplo, plantas e animais têm uma capacidade de transpiração, né? De fazer parte desse ciclo hídrico através da transpiração que eles causam, principalmente as plantas, pelo fato de ser maior quantidade, né? Então, quando a gente fala sobre evapotranspiração, a gente também inclui a influência tanto dessa parte das matas, né? Quanto dos animais também. Esse fator da evapotranspiração também é um fator que a gente pode colocar como fundamental e dos fatores fundamentais da floresta amazônica ser uma mata tão importante, né? Pelo fato dela ter essa evapotranspiração muito alta, ela acaba alimentando outras regiões
dando disponibilidade hídrica. Por exemplo, o Centro-Oeste, que a gente vai ver que esse regime de chuvas que é oriundo da mata amazônica e vai até o Centro-Oeste, ele vai ser o principal fator que vai fazer com que as bacias hidrográficas brasileiras sejam alimentadas através da chuva, né? Então, ela acaba precipitando, né, dentro da região continental, dentro do perímetro continental, e quando ela precipita, ela vai ter esse escoamento, seja através da superfície, né, dos rios, ou ela pode também acabar alimentando aí os aquíferos, que são essas grandes reservas de água que são subterrâneas. E o movimento é justamente o movimento contrário. Essa água ela tende a retornar ao oceano, principalmente pelos rios, né? Então, quando ela retorna ao oceano, fecha o ciclo, né? Então, esse ciclo ele acaba se desenrolando e se desenvolvendo. Por isso que é muito importante a gente falar como que o ciclo da água também tem a capacidade de purificação dessa água. Ah, então isso quer dizer que se a gente poluir, o próprio ciclo da água ele vai ter essa capacidade de renovação. Então, como eu disse antes, é muito importante a gente entender como funcionam os manejos desses cursos d'água para que a gente entenda o impacto que a gente causa e a gente também consiga entender qual que é a probabilidade desses cursos d'água se renovarem, né? Desse ciclo d'água renovar esse recurso hídrico, tá? Quando a gente fala sobre tratamento de água de esgoto das cidades, o principal tratamento, né? Não principal, mas o único, né? Alguns lugares ainda tratam a água de maneira química. Porém, quando a gente fala sobre tratamento de esgoto, em regiões, principalmente cidades, a gente vê que o tratamento de esgoto dele é apenas a retirada da matéria orgânica em excesso dessa água. Os componentes químicos ainda permanecem. Esse ciclo da água tem a capacidade de regeneração, né? Retirada desses componentes químicos, porém, se algum tipo de material orgânico, ou em grande quantidade no caso, ou em algum tipo de material inorgânico como plástico, vidro, essas coisas, aí o ciclo da água ele não tem a capacidade de recuperação, tá? Então esse lixo vai acabar se acumulando, esses detritos, restos, vai acabar se acumulando e isso pode causar um grande problema. Mas basicamente a ideia central do ciclo da água e desse processo é essa. Então a gente vai falar um pouco sobre a hidrografia, né? O que é hidrografia? É justamente o estudo desses cursos d'água, o estudo do rio, né? Da formação desses cursos d'água. Eu falo rio, né? De uma maneira inteira, mas inclui os aquíferos também. Então essa basicamente é a estrutura, no slide vocês estão vendo aí, é basicamente a estrutura de um rio, desde a sua nascente até a sua foz. É muito importante a gente entender como que funciona desde o começo até o final, porque o rio ele não é homogêneo, né? Ele nasce e morre da mesma forma. Ele vai ter várias características que são importantes no meio desse curso, tá? Então, nessa imagem aqui dá pra gente ver que o rio, né, numa divisão mais geral, ele é dividido em três partes, né? O curso superior, se vocês conseguirem ver o cursor do mouse aí, o curso superior, o curso intermediário e o curso inferior. Qual que é a diferença deles? É justamente a altura em que eles se situam. O curso superior é logo quando o rio nasce, e conforme o rio for escoando, ele vai passar pelo curso intermediário, que é o meio dele, e depois o curso inferior, que é onde ele deságua no mar. Geralmente no mar, mas ele pode desaguar em outros rios ou também em lagos, tá? É... Então, se a gente olhar esse curso a gente tem esses nomezinhos que indicam a direção, né? Então, quando a gente fala a direção do curso superior do rio, tá? Em direção à nascente, contrário do que a água corre, a gente vai chamar de montante, né? Então, quando a gente fala sempre a montante do rio, a gente vai estar falando sobre a direção contrária ao curso da água, em direção à nascente. Quando a gente fala jusante, é em direção à foz do rio, onde que ele deságua. É a favor do sentido que a água corre, tá? Então tem esses nomezinhos para a gente diferenciar a direção em que a gente está olhando, tá? Aqui é uma imagenzinha que vai ilustrar.
a jusante em direção à foz e a montante em direção à nascente, tá? Então, quando a gente fala curso superior, curso intermediário, curso inferior, a gente vai estar falando sobre essa formação dos rios, né? Essa formação desse suco. O que é o suco, né? É justamente esse buraco em que o curso da água ele vai causar ali, né? Como a gente já viu nas aulas passadas, a água ela tem uma capacidade muito grande de causar o intemperismo, né? De transportar os sedimentos, retirar os sedimentos e transportar os sedimentos. Quando a gente fala montante do rio e a gente leva em consideração o curso superior do rio, né, perto da nascente, geralmente essa nascente ela vai ter ela vai ter uma característica do terreno mais íngreme. O que isso quer dizer? Se o terreno é mais íngreme, quer dizer que a água ela vai correr com maior força e maior velocidade. Isso vai fazer com que o suco do rio ele acaba se afunilando, tendo esse formato de V, como a primeira imagem apresenta aqui para a gente. Conforme o rio ele for indo a jusante em direção à foz, esse suco do rio ele vai acabar se alargando, porque a água ela vai perder força, vai perder velocidade, e isso vai fazer com que o suco, o buraco que ela faz na terra, seja um buraco menos agressivo, tá? Então, esse é uma das características que a gente entende como importante da gente entender. Qual que é as características, né, do curso superior da nascente e depois até a sua foz, tá? Aqui tem essa imagenzinha, ela ilustra, né, quais são justamente essa ação dessa água, né? Então tem lá o curso superior, onde que o rio ele geralmente tem a sua nascente, ou ele é alimentado pelas chuvas, ou alimentado pela neve. Ele vai ter esse terreno mais íngreme, então ele vai ter mais força, mais velocidade, ele vai ser mais agressivo em relação ao terreno. Então ele vai ter uma capacidade erosiva maior. Tem lá o homenzinho aqui batendo uma marreta para demonstrar a erosão. O curso intermediário é o curso onde que ele vai geralmente fazer o transporte desses sedimentos. E quando a gente enxerga o curso inferior, a sua foz, é onde que ele vai ser, esses sedimentos vão ser depositados, tá? Onde que eles vão ser, ali vai ter o acúmulo desse material. Então, para a gente entender essa formação dos rios, também é importante a gente entender que, além se a gente pensar montante, vai ter o início, né, desse rio, e depois até a sua foz, e entre ele vai ter esses tipos, essas características que são características próprias desse rio, que recebem nomezinhos, que são conceitos que ajudam a gente a entender como que esses rios são formados. Então o rio em si, né, ele é uma corrente de água, né? Ela pode ser superficial ou subterrânea, né? Existem rios subterrâneos também, que tende a desaguar em algum lugar, seja no mar, no oceano, no lago ou em outro rio, tá? Quando a gente fala sobre córrego, riacho, regato ou ribeirão, a gente está falando de rios que têm uma capacidade, seja no volume da água ou seja na sua extensão, na sua largura, muito menor do que um rio de fato, né? A nascente é onde que essa água subterrânea atinge a superfície e forma esse rio, então a gente considera como uma nascente, tá? E o afluente é quando a gente tem um rio que vai desaguar em outro rio principal, né? Geralmente as bacias hidrográficas elas vão ser formadas por um rio principal e os rios que vão alimentar esse rio principal são chamados de afluentes. Quando a gente tem o subafluente, são os afluentes dos afluentes. É como se um rio menor desaguasse em um rio um pouco maior e depois desaguasse no rio principal da bacia, tá? Então, é como se fossem ramificações de água que elas vão acabar entrando ali e elas vão acabar alimentando essa dinâmica dessa bacia hidrográfica. Aqui eu coloquei como essa imagem aqui, a nascente do Rio São Francisco, tá? Que o Rio São Francisco é um rio muito famoso que a gente tem aqui no Brasil, tanto pelo caso da sua extensão, né? Ele é um dos maiores rios em extensão do Brasil, ou tanto pela novela também, ou tanto pela transposição que teve aí nos governos anteriores, nos governos do PT, que fizeram esse projeto de transposição. Já vinha, né, na verdade esse projeto já existia, né, foi os últimos governos que conseguiram colocar em prática. A nascente do Rio São Francisco ela nasce na Serra da Canastra,
pertinho de Franca, do ladinho ali, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, tem aqui para a gente ver, e ela acaba desaguando na região Nordeste ali. Então, aqui é um exemplo de uma nascente, tá? Então, a gente considera a nascente quando essas águas que são subterrâneas, elas conseguem atingir essa superfície, formando, então, o curso d'água. E aqui, essa imagem aqui é uma foto retirada de satélite, né? Ela tem essa coloração por causa do tratamento dela, né? Enfim, cada trabalho sobre fotos aéreas, esse tipo de coisa, eles usam tratamentos de cores diferentes, né? Então essa daqui ela vai ter essa coloração, mas o importante não é a coloração, o importante é a gente ver que vai existir os rios que são os afluentes, né? Desse rio chamado Juruá. Ele é um rio que nasce no Peru e corre até o Amazonas. E o importante daqui é a gente ver que vai existir os afluentes e esses afluentes vai ter os subafluentes, que são essas ramificações que vão alimentar esses rios, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, esse caso aqui, se vocês acompanharem o cursor, vocês vão ver que esse rio aqui ele é um afluente e do lado dele vai ter os subafluentes, que são como se fossem essas capilaridades, né? E esses rios vão acabar alimentando e eles vão se encontrar, né, na formação do rio principal, que é o rio Juruá. E quando eles se encontram aqui, obviamente ele vai ter uma maior extensão, maior quantidade de água, e ele vai ser um dos rios principais ali da bacia, tá? Os meandros, né? O que são os meandros? Quando a gente tem rios que são em formações de planícies muito extensas e pouco íngremes, né? No caso do Amazonas, ele é uma região extremamente plana e uma grande extensão, né? Plana, o rio ele vai ter essa característica de fazer essas curvas, né? O que são esses meandros? Meandros essas curvas que vai ter nessa formação. Se você tem um terreno que ele é muito declive, né? Muito íngreme, provavelmente a água vai correr pela linha, tá? De maneira reta, e não fazer a gente tem uma formação de uma grande, que é o Amazonas, esse rio vai pegar esses meandros, né? A famosa curva de rio. E a foz é onde que o rio ele deságua, né? Quando ele vai encontrar ali, geralmente o mar ou o oceano, e essa água desse rio vai acabar sendo desaguada ali nesse mar, nesse oceano. Existem três formas, né? Na verdade, duas formas, que a terceira é a mistura das duas, né? Existem duas formas de foz, né? Como essas foz elas se organizam. Tem o estuário, que é quando o rio simplesmente deságua através de um canal só, e a foz em delta, né? Que é quando forma uma rede de canais e esse rio acaba se ramificando, né? Quando ele está chegando perto ali do mar. Geralmente ele se ramifica justamente por causa da planície, né? Quando ele chega mais perto do mar, ele vai ter um terreno menos íngreme e vai acabar formando essa rede de vários canais pequenos e vai desaguar no rio. E a foz mista, que é a mistura das duas. Você pode ter tanto a formação de estuário quanto em delta no mesmo lugar. Né? Aqui são as fotos desenhadas, né? Dessa forma a gente vai mais ilustrado, a gente consegue ver mais clareza. E tubarão não só ideal para uma rede de canais. Essa daqui é o Rio da Prata, quando ele tem o seu deságua e ele forma aí o formato de estuário, né? É apenas um canal que acaba desaguando. Essa parte azul aqui já é o oceano, tá? E essa parte aqui onde que está, parece que está com lama, né? É uma característica muito presente nos estuários, que é justamente essa formação mais barrenta, né? Porque o rio ele vai acabar perdendo a capacidade de escoamento e ali vai formar um grande bolsão, né? Então o estuário ele tem essa característica aqui. Já no exemplo do delta, eu trouxe aqui um mapinha, tinha fotos e tudo mais, mas eu trouxe essa imagem aqui, porque essa imagem aqui ela dá para ver melhor. Esse daqui é o delta do Nilo, né? O rio Nilo lá no Egito, famoso. Ele, na hora que ele vai desaguar, ele tem a formação do delta, né?
é onde se encontram também muitas cidades grandes lá do Egito, e históricas também. Então ele vai formar esse delta, né, esse grande triângulo aqui no seu deságue. E quando você vê aqui, depois de Cairo, você já começa a ter ramificações em vários canais, né? Vira uma rede de canais de água até chegar ao oceano, tá? E aqui é um exemplo, né, da foz mista do rio do Amazonas, ali do ladinho de Pará, na ilha do Marajó. Então aqui a gente vê tanto essa formação, né, que a gente vê aqui em estuário, do ladinho de Belém, tanto desse lado aqui também a gente vê essa formação dessas ilhas, né, que isso dá a característica de uma formação de delta. Por isso que ela é considerada como mista. Então tem essa formação, você vai identificar tanto o estuário quanto a formação na foz, tá? Então, esses explica para a gente conseguir enxergar melhor como que funciona a dinâmica desses rios. Aqui, agora a gente vai ver o perfil do rio, né? A gente viu o rio, né, na sua estrutura, o seu longo, sua extensão, né? Olhando ele de cima. E aqui a gente tem um perfil do rio, né? Esse perfil do rio é como se a gente cortasse ele e visse ele de frente, né? E a gente tem essas formações geomorfológicas, né? Essas formações do relevo que ajudam a gente a entender como que funciona, né, esses rios, e entender também a sua questão de cheia, de seca. Então isso também influencia. Então vamos começar aqui pelo terraço, né, que são essa margem mais longa, né, do rio. Depois a gente vai ter o leito maior, que já é pro lado de dentro desses barrancos, né? Esse leito maior, ele é um leito inundável, tá? Quando em épocas de cheia, esse rio ele ocupa esse leito maior. A gente tem o leito menor, que é o leito menor onde que o rio ele vai ainda ter água, só que numa quantidade menor. E o leito vazante, que é a quantidade de água de uma maneira mais bruta, é como se fosse o rio ali mesmo, né? Então o leito vazante é onde que vai ter a maior concentração dessa água. O leito menor é onde que vai ter uma água, só que vai ser uma água com uma quantidade muito baixa. O leito maior são as áreas laterais do rio, onde em épocas de cheia vai ser inundado, né? E o terraço, que são esses barrancos que formam, que servem praticamente como morros testemunho, né? A gente vai ver agora como que funcionam esses morros testemunhos. E esses dois morrinhos aqui do lado a gente chama de dique marginal, que é onde que vai ser acumulado todo o sedimento que o rio está transportando. Então, se você quiser entender, por exemplo, quais são os materiais que esse rio está transportando de sedimentos, o tipo de rocha, o tipo de areia, tudo que ele está transportando, geralmente ele vai ficar, uma parte desse transporte, desse sedimento, vai ficar acumulado nesses diques, que são esses pequenos acúmulos que vai ter na borda dos rios durante o seu período praticamente inteiro. Então, tirando uma amostra dali, você consegue entender quais são as rochas que eles estão, o sedimento das rochas que eles estão transportando, os tipos de minério, enfim, através desse dique marginal, que são esses leitos, tá? Então, o que são esses terraços, né? Igual a gente havia falado. Esses terraços, eles servem mais ou menos como um morro testemunho. Como assim um morro testemunho? Conforme o rio ele foi escavando aqui, né? Falando escavando, né? Como ele foi gastando esse material geológico dessa superfície aqui na lateral, ele acabou não tendo força suficiente para conseguir desgastar, né, todo esse barranco que está denominado como terraço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente em algum momento da história dessa formação geológica, essa área aqui era uma grande planície, tá? Porém, ela foi se perdendo porque o rio foi acabando escavando todo esse leito dela. E esses barrancos que sobraram lateralmente aqui são justamente constituídos do mesmo material que era há muitos anos atrás. Por que chama morro testemunho? É como se fosse testemunho do que era antes, né? Por isso que chama morro testemunho.
Então esse barranco acaba sobrevivendo e através dele a gente consegue entender como que era essa formação geológica que tinha ali, tá? Então, a origem desses terraços pode estar ligada a várias causas: a evolução geomorfológica, a mudanças climáticas ou processos tectônicos, que se referem à mudança de fluidos da corrente fluvial, por aumento de competência, gradiente topográfico ou de uma mudança de nível de base, levando à erosão da própria planície, que deixa como testemunhos esses terraços. Ou seja, é como se fossem áreas que ficasse ali, como se fosse uma permanência histórica, tá? Existem vários tipos de formação de morro testemunha. O terraço não é a única delas, tá? Ele é só o que a gente considera como morro testemunho, né, dentro da hidrografia. Existem montanhas que são morros testemunhos, existem formações de grandes costas, cuestas, né, que são também morro, considerado como morro testemunho. Isso varia justamente dessa formação. No caso da hidrografia, o morro testemunha a gente considera como um terraço, tá? Então é importante para a gente também não confundir os conceitos. Terraço é próprio da hidrografia. Todo terraço é um morro testemunho, mas nem todo morro testemunho é um terraço. Então aqui tem uma foto, ela tá meio embaçada por causa da qualidade dela, mas aqui na setinha aqui está apontando, né, o que é esse terraço, né? É justamente esses barrancos que circundam o rio um pouco mais afastados, né? Como que a gente acha um terraço em algum curso d'água, né? Eu tive um professor que brincava bastante com a gente, que ele falava que se você fechar o olho e sair andando em direção ao rio, e vai chegar um momento que você vai tropeçar e cair, assim, dentro de um buraco. É onde que você vai encontrar a primeira formação do terraço, são essas bordas mais afastadas do rio e que tem essa característica de serem morros testemunhos, porque elas vão contar um pouco, de acordo com a sua constituição, um pouco do que era antes essa planície, tá? O leito existem esses leitos que são diferentes entre eles, né? Existem o leito vazante. O leito vazante é o leito principal do rio, onde vai ter a maior concentração do volume hídrico, né? Vai existir o leito maior, que é o leito onde que na época de cheia vai ser inundado por essas águas e na época de seca ele vai perder, né, essa capacidade de inundação. E o leito menor é onde que ocupa uma menor quantidade de água, mas ainda assim ele vai acabar se permanecendo ali, tá? Aqui eu trouxe um exemplo que é uma foto tentando ilustrar como funciona esses leitos, porém, do ladinho ali a gente vê que é uma representação de uma cidade, tá? Por que que eu trouxe esse exemplo? Porque quando a gente vê, principalmente em cidades de porte médio, onde que tem rios que perpassam todo o perímetro urbano, a tendência que a gente viu, né, que a gente vê nesses últimos anos é justamente a impermeabilização desses rios, né, a cimentação deles, né, e fazer com que eles fiquem retilíneos, né. Aí quando a gente chega em época, no caso a gente está no hemisfério sul, né, e a gente tem uns regimes de chuvas torrenciais no verão, quando a gente chega em época do verão e a gente tem várias chuvas torrenciais, a tendência desse rio era justamente ocupar o leito maior de inundação. Quando a gente tem toda essa cimentação desses rios, essas canalizações, a gente ignora essa formação desse leito maior. Quando acontecem as chuvas torrenciais, geralmente no verão aqui no Brasil, a gente vai ver que esses rios eles vão acabar inundando e causando vários desastres aí dentro da cidade. E é justamente porque a gente prefere fazer uma construção, né, que não respeite, né, ao funcionamento natural do rio. E não respeitando esse funcionamento natural do rio, provavelmente isso vai acontecer, esses tipos de desastres, né? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo para a gente entender, né, o leito maior, o leito menor, e a planície de inundação também faz parte, que é até aonde que a gente considera como terraço, né? Que a gente viu os terraços ali. Então, é uma preocupação que a gente também tem que ter com esses rios que estão dentro do perímetro urbano. E aí esses tipos de construção, obviamente. E os diques marginais são essas faixas contínuas, né? Elas podem ser contínuas ou não, mas geralmente são. E que ela vai acompanhar essas margens desse rio
E ali vai estar esses exemplos, né, do que esse rio está transportando. Aí vão se acumulando de acordo com o transporte desses rios, tá? Então aqui uma foto que é um exemplo, né, que é justamente como se fossem esses morros, pequenos morros, né, na lateral do rio, que é onde vai ser depositada parte do material que o rio está transportando. Então vamos falar um pouco aqui também. A gente falou sobre o rio, né? Como que funciona essa formação desses rios. E a gente também precisa entender como que funciona a formação dos aquíferos, das águas subterrâneas, que aparentemente é um pouco esquecida, né? Geralmente quando a gente fala sobre abastecimento de água, esse tipo de coisa. Porém é muito importante, principalmente para o Brasil. E a gente vai ver agora o porquê que é tão importante esses aquíferos, principalmente para o Brasil, né? Então, o aquífero, a gente acha que ela é uma formação hídrica, mas não é uma formação geológica, né? Por que geológica? Porque a água ela vai acabar se acumulando no meio das rochas, né? Não é como se existisse um bolsão de água debaixo da terra, né? A água ela fica infiltrada entre as rochas, né? Então, por isso que é considerado também como uma formação geológica. Existem tipos, né, de aquífero, de acordo com essa formação, né? Os aquíferos porosos são quando as rochas, entre elas, vai existir esses poros, esses espaços onde que essa água vai ocupar esses espaços e vai formar ali um grande aglomerado de águas. Tem os que a gente considera também como fraturados ou fissurados, né? Que é como se a água percorresse entre fraturas e fissuras nas rochas, né? Quando a rocha quebra, né? E faz um rachado entre elas mesmo, a água vai correr entre esse rachado. E os aquíferos kársticos, né? A água ela tem a capacidade, a gente já viu isso nas aulas sobre intemperismo, né? E formação do solo, que a água ela tem uma grande capacidade de fazer o intemperismo dessas rochas, né? E uma dessas capacidades é justamente a dissolução de alguns determinados tipos de elementos que a rocha apresenta, alguns tipos de minerais. Então a água ela vai passar, ela vai dissolver esses, esses determinados elementos e isso vai fazer com que a rocha ela se desgaste, né? Então o que, que acontece na formação kárstica? A água ela vai entrar, né, dentro dessas fissuras e conforme ela foi passando, e isso leva milhares e milhares de anos, conforme ela for passando, essa água ela vai acabar tendo a capacidade de abrir essa fissura, causar um aumento muito grande nela, e com isso fazendo essas formações kársticas, né? Onde que pode serem, se for subterrâneas e tiver saturadas de água, pode ser consideradas também como aquíferos. Exemplos de formações kársticas são as formações espeleológicas, né? Que são, no caso, as cavernas. As cavernas elas são formadas através desse tipo de processo aqui, dessa dissolução da água das rochas, e isso pingando em uma fissura pequena ali, né? De tanta essa água escorrer, milhares e milhares de anos depois, isso vai acabar abrindo, né, essa fissura, aumentando o tamanho dessa fissura, podendo até se formar, tem uma formação espeleológica, no caso de uma caverna, tá? Então são esses três tipos aqui que está especificado nessa, eu não sei para que lado, nunca sei, que está especificado nessa imagenzinha aqui. O poroso são esses espaços entre as rochas, né? O kárstico, né, é igual eu falei, ela vai abrindo esses buracos através da dissolução. E o fissural é quando as rochas elas quebram e acaba formando essas fissuras retilíneas e a água acaba escorrendo entre elas, tá? Além disso, também existem diferenças entre os armazenamentos, né? Esse é os aquíferos livres, né? Eles são originados de rochas que são permeáveis, né? E ele tem a sua base, né? O fundo dele é constituído por argila, né? E o seu topo é coberto por água em equilíbrio. A gente vai entender na imagem o que é essa água em equilíbrio, né? Então, essa água acaba sendo acumulada justamente pela questão gravitacional. Então, a gente vai ver na imagem como que funciona essa questão gravitacional em relação às águas que são consideradas as águas superficiais, tá? Aqui tem a definiçãozinha, eu vou mandar o slide para vocês, se vocês quiserem ler com mais atenção lá também. Também tem o aquífero confinado, né? Que é o aquífero que
além de ter essa constituição hipermeável embaixo, ele vai ter em cima também, e ele vai estar sempre saturado de água, ele está sempre saturado de água. Então, sempre quando a gente vai furar, por exemplo, um poço artesiano, a gente encontra esse tipo de formação aquífera, a água geralmente é jorrada para cima com uma pressão muito grande, porque esse tipo de aquífero sempre está em pressão, né? Por isso que ele tem esse nomezinho chamado de confinado, né? Ele sempre vai estar fechado em cima e fechado embaixo também. São os aquíferos que a gente tem mais dificuldade de extrair a água dele, tá? E depois tem os aquíferos suspensos, né? Que ele não consegue armazenar água, né? Mas ele tem essa formação desse acúmulo, né? Ele não armazena, fica sempre em corrimento essa água, e ele está numa faixa mais superficial da superfície terrestre, tá? Então aqui tem, igual eu falei para vocês, na imagem a gente vai conseguir entender mais, né? O aquífero suspenso é esse aquífero que ele vai estar mais perto da superfície, né? O aquífero livre é esse aquífero aqui, no qual a sua comunicação com o aquífero de baixo, ele vai estar hipermeabilizado, né, por essa camada de argila. Então, o transporte de água vai ser muito restrito, porém, ele vai ter uma ligação direta com o curso de água superficial. E isso é o que vai gerar ali essa interação, né, gravitacional entre a quantidade de água que o aquífero ele vai conseguir manter e a quantidade de água que ele vai disponibilizar para a superfície, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma quantidade de água muito grande na superfície, provavelmente esse aquífero também vai ter uma quantidade de água muito grande. E proporcionalmente ao contrário, se tiver uma baixa, provavelmente esse aquífero também vai sofrer uma baixa, tá? E as camadas impermeáveis, que são esses aquíferos confinados aqui, que eles estão realmente confinados entre camadas rochosas pouco permeáveis, e isso vai fazer com que eles fiquem confinados, né? E sempre sob pressão essa água. E também existem as zonas, né? As zonas que a gente chama zonas de descarga, que é onde as águas que correm dos aquíferos eles vão para os rios ou para os poços artesianos. As zonas de recarga, né? Que é quando as águas das chuvas se infiltram e chegam até esse aquífero. E as zonas de recarga direta, que é quando esse aquífero acaba sendo abastecido de maneira indireta, tá? Essa imagem aqui ela tá bem ruim, tá? Não foi eu que fiz no Paint, tá? Mas ela foi a única que conseguia identificar pra gente essas zonas de maneira separadinhas, bonitinhas, tá? As zonas de recarga, as áreas de recarga aqui, né? Ela vai ser aonde que vai chover e ela vai acabar atingindo esse aquífero, vai alimentar esse aquífero. E a zona de descarga é onde que esse aquífero ele vai ceder água para os cursos superficiais. Então, as zonas de descarga, o aquífero ele cede essa água, e as zonas de recarga é onde ele recebe as águas, tá? Aqui no Brasil, igual eu falei para vocês, aqui no Brasil é muito importante a gente discutir essa questão dos aquíferos, justamente por causa desses dois aquíferos, né? São os únicos, mas eles são os maiores aquíferos do mundo, então existe toda uma intenção política e econômica no território brasileiro justamente por causa dessa disponibilidade hídrica. A gente tem o aquífero Guarani, que ele é um aquífero extremamente grande em extensão territorial, né? Ele pega ali tanto o Brasil quanto a Argentina, o Uruguai, um pedaço do Paraguai ali também. Então, além dele ser muito grande de extensão territorial, isso faz com que o Brasil exija políticas de relação com os países que são vizinhos para o uso dessa água. Existem também outros países que têm interesse também nessa disponibilidade hídrica. A gente já sabe quais são, né, esses países, principalmente países que possuem certa escassez hídrica, né? Então é muito importante a gente entender. E a gente tem o aquífero Walter do Chão, que fica na bacia hidrográfica do Amazonas, que ele, em volume de água, ele é o maior aquífero do mundo, tá? A maior disponibilidade hídrica do mundo. O Brasil, sim, é o país que tem a maior disponibilidade hídrica do mundo. E isso é muito importante a gente entender, para a gente, quando a gente for ver como que vai funcionar as políticas de manejo hídrico, as políticas internacionais que o Brasil está adotando, né? É muito importante a gente entender que a gente tem uma grande preciosidade aqui no nosso território.
tá? Aqui eu trouxe uma notícia, né, que é uma notícia de 2010. Ela foi publicada em um site do governo, justamente falando sobre a importância do aquífero Walter do Chão, que é o que tem a maior reserva de água do mundo, tá? Então, alguns pesquisadores descobrem, né, esse aquífero Walter do Chão, e isso acaba sendo visado por muitas potências mundiais aí. A gente tem como exemplo tanto países que participam da União Europeia quanto os Estados Unidos, a própria China. Tudo isso gera um olhar tanto político quanto econômico para o território brasileiro, tá? E agora a gente vai entender um pouco, né, como que funciona essas bacias hidrográficas. E eu foquei aqui em as principais bacias hidrográficas do Brasil. Não são todas, que a gente vai ver alguns detalhes delas, mas também tem muitos detalhes. Para a aula não ficar extensa e tudo mais, mas se vocês precisarem de alguns materiais que falem sobre outras bacias hidrográficas do mundo, né, existem grandes bacias que são muito importantes, né, economicamente para o mundo, tanto na Europa quanto no continente africano, quanto no continente asiático também. Vocês mandam mensagem que eu posso disponibilizar algum tipo de material para vocês, tá? Então, bacia hidrográfica, né? O que é bacia hidrográfica? A gente precisa entender que bacia hidrográfica é muito diferente de rede hidrográfica, né? A rede hidrográfica é o conjunto de rios, né? Que esse conjunto de rios ele vai formar essa grande cadeia de escoamento de água, e a gente considera todos esses cursos d'água como se fosse uma rede, né? Como a gente viu naquela imagem de satélite. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês conseguirem ver melhor. Aqui. Quando a gente vê uma imagem desse tipo aqui, a gente vê que existe uma rede, né, de rios, todo capilarizado, né? Então, esses cursos d'água a gente considera como rede hidrográfica, né? Ah, mas então o que é bacia hidrográfica, né? Como que a gente entende a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica a gente entende como a região que circunda também esses cursos d'água. Então, a gente não considera somente o curso d'água em si. Somente o curso d'água em si a gente considera como rede hidrográfica. Bacia hidrográfica é a região por completo. Então, quando a gente for falar aqui, nas aulas está especificado dessa maneira, quando a gente for falar sobre uma bacia hidrográfica, a gente vai falar sobre uma região hidrográfica, né? Que é um conjunto de uma área total, que aí vai abranger tanto a questão produtiva quanto a questão das cidades, e isso faz parte de todo essa análise geográfica sobre determinada região, tá? Então é importante diferenciar isso daí. Os fatores que vão influenciar diretamente e determinar como que essa bacia vai funcionar é o clima e o relevo, né? Que são interações. Nas aulas passadas a gente viu que existem essas divisões, né? Tanto entre a questão da litosfera, atmosfera, hidrosfera e também a biosfera. Então, esses fatores que essa bacia vai funcionar vai ser essa relação, principalmente entre o clima e o relevo, tá? Os rios, a gente pode considerar esses rios como pluviais, né, que são alimentados pela chuva e também por nascentes, né? No caso, nascentes também a gente pode considerar como chuvas, ou no caso chamado os rios nivais, né, que são alimentados pelo derretimento de neves de cadeias montanhosas, tá? Existem tipos de rios, né? Cada local tem um tipo de rio diferente. Esses tipos de rios eles são determinados através da sua dinâmica durante o ano, né? Os rios perenes são os rios que a gente considera que ele vai ter um volume de água considerável durante todas as estações do ano, né? Todos os períodos do ano ele vai ter água, vai ter volume de água correndo ali. Os rios intermitentes, né? Eles, determinado tipo de época do ano, ele vai ter um volume d'água, determinado tipo de época não. No caso dos períodos de seca ou estiagem, ou ele vai ter esse nível de água muito baixo, ou ele vai secar, e depois quando chega em período de regime de chuvas ou período de disponibilidade hídrica, ele volta a ter o seu volume d'água. Ou ele pode congelar também, né? Se você tem um curso d'água aqui em determinada época do ano, ele vai ficar congelado e inapropriado para o uso, a gente considera como intermitente, tá? Intermitente no sentido de que ele varia, né, entre um lado e outro. E os rios que são efêmeros, né, que eles só vão possuir volume d'água ali
em casos de chuvas torrenciais. Então vai chegar um período do ano que vai chover muito, vai surgir ali um curso d'água, quando essa chuva passar, esse rio vai secar e não vai voltar a ter mais nenhum tipo de volume d'água nele. Tá? Então tem esses três tipos de rios que existem, que a gente pode classificar. Aqui no Brasil, todas as bacias hidrográficas são constituídas por rios considerados perenes, tá? Existem rios efêmeros, obviamente, e também rios intermitentes, mas na sua maioria são rios perenes. A única bacia que ela vai ter uma constituição de rios intermitentes com maior quantidade vai ser a bacia do São Francisco, né? Que a gente sabe que tem projetos políticos sobre a transposição do Rio São Francisco e tudo mais, que o Rio São Francisco em si, ele é um rio perene, ele nunca seca, né, em nenhuma época do ano. Porém, os seus afluentes, a grande maioria são rios intermitentes, e isso é um dos fatores que causa as crises hídricas, né, principalmente na região semiárida ali do Nordeste. Então, aqui são as bacias hidrográficas, né, são, são divididas em 8 o Brasil. A gente vai ver algumas, as mais importantes, as maiores, né? Não as maiores de extensão territorial, mas as mais importantes que tem mais impacto, tá? Porque se a gente for ver todas também, achei que ia ficar uma aula um pouco maçante. Bacia do Amazonas, do Rio Tocantins, a do Atlântico Norte e Nordeste, né? Deixa eu ir marcando aqui para vocês. Região 1 aqui, acompanha o cursor, é a bacia do Rio Amazonas. A 2 aqui é a bacia do Rio Tocantins. A 3 é a do Atlântico Norte e Nordeste. A bacia 4 é a bacia do Velho Chico. 5, bacia do Atlântico Leste. 6, a bacia do Rio Paraná, que é onde nós estamos nesse atual momento. A bacia 7 é a bacia do Rio Uruguai. E a gente vai ver que ela e a bacia do Paraná acabam tendo uma confluência entre as duas, tá? E a bacia do Atlântico Sudeste, que essa partezinha aqui do Rio Grande do Sul, tá? São essas as bacias que a gente considera. E aqui eu trouxe um mapa da altimetria do Brasil, né? Qual que é a altura dos terrenos, para a gente entender um fator muito importante. Todas as bacias que estão especificadas aqui, tirando a bacia do Amazonas, essa número 1 aqui, e tirando a bacia do Atlântico Sudeste, que é essa daqui, e também essa bacia número 5, que é a bacia do Atlântico Leste, mas ela acaba sofrendo uma influência muito grande das outras bacias laterais. E tirando essas bacias, todas as outras bacias elas vão ter a sua formação, né? Elas são sempre localizadas no centro-oeste, no Planalto Central aqui. E isso é muito importante da gente entender justamente por quê. Porque o centro-oeste, a gente vai ver isso na aula de climatologia com mais profundidade, o centro-oeste é alimentado hidricamente através de um fenômeno chamado rios voadores, que é uma massa de ar úmida quente que sai da floresta amazônica, né, carregada ali com bastante água, e ela se desloca em direção ao Planalto Central e acaba chovendo ali no Planalto Central, que é onde estão as nascentes dos principais rios. Então isso é muito importante da gente entender. Por que existe toda a preocupação em relação com a questão da conservação e do manejo ambiental. E a gente vê que nos últimos tempos a gente tem olhado e repercutido bastante queimadas no Planalto Central, aqui na região do Centro-Oeste, uns anos anteriores, mas agora está acontecendo com muito mais frequência na região amazônica aqui, e a gente vê que é uma estratégia político-produtiva. Então é muito importante a gente inserir esse debate, por quê? Porque se esses chamados rios voadores que tem, né, que geram disponibilidade hídrica para o Centro-Oeste, eles acabarem não gerando mais esse tipo de disponibilidade hídrica, a gente pode ter uma crise hídrica no Brasil que vai atingir praticamente todo o território nacional, né? E consequentemente um processo de desertificação e coisas do tipo que já são comprovados cientificamente pela faixa climática que a gente se encontra no Brasil. Então isso é algo que tem que ser bastante estudado e a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso.
A região hidrográfica da Amazônica, né? Ela tem início, né, no Peru, mas os países que ela pega é tanto Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, as Guianas e o Brasil, né? Seu principal rio nasce no Peru, né, nos Andes, né? E é o único rio que tem no Brasil que ele é considerado misto, né? Ele é alimentado tanto pela neve, que é oriunda dos Andes, tanto pelas chuvas, tá? Então ele não é pluvial e nem nival. Na verdade ele é os dois, né? Ele é uma questão mista. E é o único rio do Brasil que tem essa característica. Os outros são todos pluviais, são todos alimentados pelo regime de chuvas, tá? É a maior bacia hidrográfica do mundo em quantidade de água drenada, né? Então, mais uma vez aqui retomando aquela questão que a gente viu em relação ao aquífero do Alto do Chão, a região amazônica é uma região que vai ter uma riqueza hídrica muito grande, então isso também é preocupante, não só na questão do aquífero, mas também na questão dos rios superficiais. Na verdade, as duas se interagem, né? Uma alimenta a outra, então isso também é muito importante da gente entender. Ela tem um grande potencial de produção de hidrelétricas, né? Porém, esse potencial dela não é um potencial que é dos rios principais, né? Esse potencial são dos seus afluentes. Como a gente viu, a Amazônia ela é uma grande planície, uma grande extensão de planície. Então a água ela não vai ter um corrimento, né? Ela não vai ter uma força, né? No seu escoamento. Né? Seu escoamento vai ser bem lento, vai ter grandes áreas de alagamento. Então, esse tipo de rio ele é propício para navegação, mas não é propício para a produção de energia elétrica. Porém, os seus afluentes que alimentam esses rios, eles possuem características, né, de produção de energia elétrica. Então, essa energia elétrica que vai acontecer ali, né, nessa bacia vai ser justamente nos afluentes ou nos subafluentes desses principais rios. Né? No caso da bacia hidrográfica dentro do território brasileiro, do Rio Negro e o Rio Solimões, depois do Rio Amazonas. Tá? Outro ponto de nascente, além dos Andes, também é o centro-oeste brasileiro, que também alimenta hidricamente essa região. Como a gente viu, existem esses rios voadores que vão abastecer hidricamente essa região, depois vai acabar retornando no formato de rios para a região amazônica também. Tá? A gente considera como regime pluvial equatorial, né? Chuvas muito intensas durante a estação do verão, assim como o Brasil inteiro passa por esse tipo de clima, a não ser o extremo sul. Então, sempre no verão vai ter uma quantidade de chuvas bastante intensas, tá? E os grandes problemas dessa bacia, na verdade, de toda essa região, não só na questão da bacia hidrográfica, mas também na questão da vegetação, os seus problemas de manejo, né? Tanto a questão da agropecuária, da mineração, da hidrelétrica, a gente vê nesses últimos tempos esses inúmeros crimes que estão acontecendo com as queimadas na floresta amazônica, também as queimadas do Pantanal. Então é algo que a gente tem que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, tá? Aqui tem uma foto que mostra pra gente, né, existem muito mais rios que esses, né? Obviamente, só que pelo fato de ser uma região muito grande, o mapa ia ficar muito feio se colocasse. Então, tá mostrando ali os principais rios e os principais afluentes dessa bacia, tá? Região hidrográfica do Tocantins, o rio Tocantins e o Araguaia são os principais rios, né? E a origem é no centro-oeste, ela praticamente toda é na região centro-oeste, só quando chega ao seu final, em direção à sua foz, ela adentra a região norte. A sua foz é na ilha do Marajó, situada no Pará. Fica bem próximo à foz da bacia do Amazonas. Se a gente olhar aqui, esse lado aqui é a foz, né, do rio Tocantins, e aqui em cima é a foz do rio Amazonas, tá? Esse mapinha, essas duas foz, foi o exemplo de foz mista que eu falei para vocês agora há pouco, né? Nos tipos, na diferenciação dos tipos de foz. São essas duas fozes aqui que a gente considera como mista, tá? Os problemas são sempre relacionados, né, à questão do manejo.
principalmente nessa questão hídrica, sempre é a questão do manejo. Cada lugar vai ter sua especificidade, obviamente, mas basicamente todos passam por essa mesma regra, né? No caso do Cerrado, os grandes problemas é o assoreamento, né, por causa do desmatamento que tem no Cerrado, principalmente pela questão da, da, das agroproduções, né, das monoculturas, né, tanto de soja quanto de cana também. Então, é um ponto que é específico aí no Cerrado, que ele sofreu um desmatamento muito grande para dar lugar a esse tipo de produção. As principais usinas hidrelétricas são a usina da Serra da Mesa e Tucuruí, que ali é uma região de rios que a formação desses rios é propícia à produção de energia elétrica, tá? Pelo fato de ser um pouco íngreme, a água ter força de escoamento e tudo mais. Aqui está o mapinha. Desse lado aqui é o rio Araguaia, na divisão dos estados aqui. E aqui do ladinho o rio Tocantins, desaguando aqui no Pará, tá? E aqui do lado direito é o mapinha onde que está especificado a região, essa região inteira, né, dessa bacia. Região hidrográfica do Paraguai foi no caso quando eu apresentei para vocês aquele mapa que mostra todas as regiões hidrográficas. Não tem o do Paraguai, a região do Paraná, da região hidrográfica do Paraná, o do Uruguai ali estavam separados. Aqui ela acaba se juntando, tá? Então ela nasce no Paraguai. Não, desculpa, o rio Paraguai nasce no território brasileiro, ele transpassa todo o Pantanal, aí depois ele vai para o Paraguai, para a Argentina, e ele acaba entrando em confluência com o rio Paraná e o rio Uruguai, formando o Rio da Prata, que é um dos rios mais famosos aqui da América do Sul, principalmente pelo fato da sua capacidade de navegação, né? Quando existiu as invasões coloniais que aqui na América do Sul os europeus exploraram bastante esse rio por causa da sua navegação, tá? E pelo fato dele ser muito bom para navegação, consequentemente ele é muito ruim para produção de energia, né? Porque ele tem uma declividade muito baixa e isso acaba fazendo com que a água não tenha força suficiente para ter uma produção de energia viável, tá? Então aqui está a foto. Para colocar para vocês, essa mancha aqui mais escura é a região do Pantanal, tá? Aonde que esse rio Paraguai ele vai perpassar e ele vai sair aqui nesse ponto aqui, já no Paraguai, tá? E depois ele vai se encontrar com o rio Paraná e também o rio Uruguai, ao sul do Brasil. E aqui é a região marcada em relação ao território brasileiro. A região hidrográfica do Paraná, que é aqui a gente está situado agora, né? Ela tem a região hidrográfica com maior ocupação do país, principalmente porque a gente está no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é uma das regiões mais, um dos estados, se não o estado mais populoso do Brasil. Ele tem um grande potencial hidrelétrico, as principais usinas de produção de energia do Brasil estão situadas aqui nessa bacia, né? Nessa que a gente está agora, que é a bacia hidrográfica do Paraná. São 16 usinas de grande porte. Isso é bastante, considerando uma região hidrográfica como a do Paraná. A maior usina é a famosa usina de Itaipu, que ela se encontra na divisa entre o Brasil e o Uruguai. Ela foi construída em um acordo político entre os dois países e a produção de energia final acaba sendo dividida também. A usina de Itaipu também alimenta a energia elétrica do Paraguai e também alimenta a energia elétrica do Brasil. Com a maior parte, na verdade, fica para o Brasil, né? Então, por mais que esses rios eles tenham características de terem uma boa produção de energia elétrica, existiram vários tipos de construções durante esses cursos hídricos que fazem com que seja propícia a navegação também, né? Então, no caso, grandes barragens, né, para fazer com que esses rios eles aumentem mais, diminuam o seu escoamento da água e aumentem a sua capacidade para que exista também a questão do escoamento de produção através de navegações, né? E também a nossa relação
né, com o aquífero Guarani, que também tem uma relação com a bacia hidrográfica, né? Tanto a bacia hidrográfica pode também alimentar a quantidade de rios, quanto os rios também alimentam, né? É uma troca. E no caso, fica a bacia hidrográfica do Paraná, fica em cima aqui do aquífero Guarani, tá? Que é um dos aquíferos, o maior aquífero em extensão, né, no caso. Aqui está um mapinha, onde que mostra, né, aqui é o estado de São Paulo, esse bico aqui, dividido entre o Rio Paraná e o Rio Paranapanema. O Rio Tietê, o famoso Rio Tietê, ele deságua também no Rio Paraná, aqui, e esse Rio Paraná, ele desce ao sul, e ele acaba encontrando com os outros rios que a gente havia falado, formando o Rio da Prata no sul do Brasil, tá? Lá ao sul do Uruguai também. Então, essa daqui é uma mapinha da grande bacia do Paraná. E aqui do lado direito é a bacia hidrográfica do Paraná em relação ao Brasil. Região hidrográfica do São Francisco, né? Eu deixei como a última região para a gente ver um pouquinho de detalhes. Como vocês viram, não coloquei muitos detalhes, senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Ia ficar uma aula muito grande, né? Muito extensa e acaba ficando bem cansativo. Região hidrográfica do São Francisco, né? Ela tem origem, igual a gente havia falado anteriormente na aula, num outro exemplo. Ela nasce aí pertinho de Franca, né? Na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E ele, igual a gente havia dito, o Rio São Francisco ele é um rio perene, ele fica o período do ano todo tendo o volume hídrico, né, presente, porém os seus afluentes eles são intermitentes, né, e isso é uma dos fatores que agrava, né, a crise hídrica na região do semiárido do Nordeste brasileiro. As principais hidrelétricas é a do Xingó e a do Paulo Afonso, tá? Aqui está um mapinha, para a gente ver rapidamente. Aqui é o início dele, do ladinho aqui de Franca. E o Rio São Francisco ele acaba tomando corpo mais ou menos no interior do estado de Minas Gerais. E ele acaba desaguando aqui entre o Sergipe e o Alagoas, tá? E aqui do lado também é região delimitada de acordo com o território brasileiro. A transposição do Rio São Francisco, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre ela, porque senão também seria uma aula bastante extensa. São bastante coisa que tem para falar sobre esse projeto. Ele chama projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional. Porque ele chama a integração, né, do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional. Porque aqui ele não vai só utilizar as águas do Rio São Francisco para alimentar somente a bacia do Rio São Francisco. Ele também vai alimentar outra bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Norte e Nordeste, essa número 3 aqui, que fica ao norte da foz aqui do Rio São Francisco, que é justamente onde que vai ter a região do semiárido ali do Nordeste, que é onde que as secas têm mais agravante, tá? Então, não só fazer com que esse rio, essa quantidade de água do Rio São Francisco alimente os seus afluentes, né, fazer o movimento contrário, quanto também ela vai alimentar outros afluentes de outras bacias hidrográficas para tentar sanar esse problema de crise hídrica nessas regiões, tá? A região do semiárido lá no Nordeste a gente vai ver isso em climatologia com mais detalhes, mas ali existe o Planalto da Borborema, que é um planalto que ele vai acabar fazendo uma interposição, né? E alguns tipos de chuvas, por exemplo, ou de ventos que vêm do oceano, com característica úmida, acaba não entrando ali no território, né? Acaba sofrendo um bloqueio natural. E isso é um dos fatores que são primordiais para explicar a seca ali naquela região. Apesar de ser quente, isso também não justifica não ter água, né? Então a gente precisa também entender como funciona essas dinâmicas atmosféricas para justificar essa crise hídrica ali. Outra forma de justificar também a crise hídrica também é o descaso político, né? Que a gente viu durante muitos anos essa, essa, essas tentativas de
de tentar fazer essa transposição da maneira mais efetiva e sempre acontecendo coisas que não deixassem com que esse plano efetivamente fosse colocado em prática. Aí até que nós chegamos nos últimos governos e esses planos entraram em prática de fato, né? Então é uma interação, né, entre essas regiões hidrográficas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, tá? São justamente os estados que são mais agravados pelo clima semiárido ali do Nordeste. Então ele tem o intuito tanto de disponibilizar a água para o consumo humano, quanto também para disponibilizar a água para a questão produtiva da agropecuária ali, agrícola e agropecuária também. Agrícola, isso eu coloquei aqui, considerando a produção de frutas, o Nordeste ele é um grande exportador de frutas do Brasil. Então, essa produção intensa de monocultura, que esse modelo, né, esse de pacote tecnológico de produção, ele exige uma irrigação intensa. Então, esse tipo de planejamento também visa favorecer esses produtores ali, que estão situados no Nordeste. E aqui é um mapinha onde que mostra os eixos, né? São divididos entre o eixo norte e o eixo leste e a integração que fazem, né? Aqui no norte da Bahia, aqui tem um Alagoas, né? Então o Rio São Francisco ele teria seu caminho natural até o sul do Alagoas aqui e o norte do Sergipe, né? E ele acabaria desaguando no oceano aqui. Então aqui em Cabrobó, na cidade de Floresta, foram instalados os eixos, né? Os eixos de integração, em que vai fazer com que esse Rio São Francisco, que participa de uma outra bacia hidrográfica, acaba subindo um pouco ao norte para conseguir alimentar essa bacia hidrográfica do Nordeste, tá? Então aqui no município de Cabrobó tem o eixo norte, o início do eixo norte, que vai alimentar aqui Rio Salgado, Rio Jaguaribe, Rio Apodi, Rio Piranhas. E no eixo leste, que começa aqui na cidade de Floresta, ao norte da Bahia, vai alimentar outros rios, como o Rio Paraíba, por exemplo. Tá? Então, esses rios que seriam rios considerados intermitentes, né, que um grande período do ano passaria sem quantidade de água para conseguir correr, o Rio São Francisco vai alimentar agora esses rios. Tá? E para finalizar aqui, eu trouxe essa imagem, que é uma imagem de um projeto que chama Água Virtual. Eu trouxe só para exemplificar para vocês um pouco do uso da água. Se vocês quiserem mais material sobre também, vocês podem pedir para mim, entrar em contato e tudo mais. Essa água virtual, ela busca especificar o que cada produto gastaria de água para a sua produção, né? Como a gente vê aqui, a questão da utilização da água para a produção de produtos de origem animal são muito grandes, né? Como, por exemplo, a manteiga, o queijo, a carne. No caso aqui, 1 kg de carne de boi utiliza 17 mil litros. Então essa água virtual ela está sempre sendo atualizada, né? Você encontra na internet com muita facilidade. E através dela você consegue ver um pouco sobre o que você consome, né? Que cada produto que você consome gasta de água efetivamente, tá? E a água virtual é legal que ela não inclui o que você gasta diretamente com essa produção, né? Ela inclui também outros caminhos produtivos até o produto final. No caso, por exemplo, do gado, se você utiliza, por exemplo, a soja para a alimentação do gado, ele vai incluir a água utilizada na soja dentro desse cálculo, né? Desse cálculo até chegar ao produto final dessa carne bovina. Então essa aqui é chamada água virtual, é muito interessante de vocês verem. E ela dá mais ou menos um exemplo, né, dentro do esquema produtivo de quanto de água que é gasto até chegar a gente determinados tipos de produtos. Eu não aprofundei muito sobre o uso da água, as crises hídricas, os conflitos políticos e econômicos, porque eu acredito que isso fica um pouco mais restrito não, né? Mas fica um pouco mais dentro da área da outra frente, da geografia política. Então eu tentei abordar mais a questão dessa formação, a questão física
da formação dos rios, das bacias hidrográficas e dos aquíferos. Então, por hora é só. Aquele abraço, aquele cheiro. Até a próxima.